Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa aula de hoje, nossa aula de história, né, da aula em nosso curso. Hoje falando sobre a Revolução Inglesa, tá? Então, as revoluções inglesas, na verdade, nesse período foi mais de uma, né? Nós tivemos aí desde da Restauração até da Revolução Puritana, Restauração e Revolução Gloriosa, né? Então, a Inglaterra era um pouco diferente dos outros estados nacionais da Idade Moderna, né? Diferente da França, diferente dos vários reinados alemães, dos outros italianos, né? Ali da Península Itálica. Por quê? Porque a Inglaterra, ela vivia uma ascensão muito grande do capitalismo, né? Então, ela tinha muitos burgueses extremamente ricos, e lá eles tinham um parlamento já formado, né, que a gente já estudou na última aula, né, sobre a formação do parlamento inglês. Então, esse parlamento inglês, ele tinha muitos representantes ali da burguesia, né, e os reis, nesse tempo, eram reis absolutistas, como a gente já viu, né, o rei estava acima de tudo, né, então ele quem mandava. Quando o parlamento fazia algo que ele não queria, ele desfazia o parlamento e pronto. Então, o parlamento ele começa a se revoltar contra o rei absolutista. Nesse caso, estamos falando de Carlos I, né, o Charles I, né, na nossa língua, Carlos I, que é esse bonitão que está aí do lado aí com essa roupa esquisita aí, esses adereços vermelhos, né, cortina. Então, o Carlos I, ele vai ter início a uma guerra civil, né, uma guerra dentro do próprio país, né. O Carlos I, além de tudo, era católico, o parlamento, em sua grande maioria, era puritano, presbiteriano, né, eram protestantes, e eles começam, então, uma guerra, né, o exército do Carlos I era chamado de cavaleiros, e o exército dos puritanos era chamado de cabeças redondas, porque eles se recusavam a utilizar essas perucas aí que os reis, né, na época usavam, a nobreza utilizava. Então, como eles eram contra isso, eram chamados de cabeças redondas. E aí eles iniciam, então, essa guerra civil, ela dura 9 anos, né, de 1640 a 1649, até que Carlos I perde e ele é decapitado, né, em praça pública. Então, isso é a primeira vez, assim, com um rei absolutista que acontece, né, o rei ser decapitado em praça pública. Isso vai trazer um grande medo para o restante dos reis absolutistas na Europa, porque se decapitou um da Inglaterra, que é o mais poderoso, imagine os outros, né? Vai ser mais fácil ainda decapitá-los. Então, por isso que nós vimos lá, né, que tinha os depostos esclarecidos, aqueles reis que acabavam adotando algumas ideias liberais para evitar perder a cabeça em praça pública, como ocorreu com Carlos I. Então, com a decapitação de Carlos I, o Oliver Cromwell, que é o líder dos puritanos, né, era também o presidente do parlamento, ele acaba se tornando o líder, né? Acaba como se ele fosse mais ou menos um rei mesmo ali, né? Mas ele, na verdade, não tinha mais o rei, né? Mas ele acaba controlando ali de forma autoritária, né? De 1649 a 1658. Então, o Oliver Cromwell, ele morre, né? Ele coloca o seu filho no seu lugar, mas não dá muito certo. Então, o parlamento ele decide para voltar a ser uma monarquia. Então, veja, antes era uma monarquia absolutista com o Carlos I. O Carlos ele é da casa de Stuart, né? Da família Stuart. Eles decidem retornar, só que agora uma monarquia constitucional. Em vez de ser absolutista, o rei acima de tudo, agora ela é constitucional. A Constituição está acima de tudo, né? Então a Constituição está acima do rei. O rei ele tem que seguir as leis. Se ele não seguir as leis, ele pode ser decapitado novamente. Então retorna-se, né, os Stuart ao poder em 1660 e ficam com Carlos II, né? E fica até 1688 com Jaime II.
Então, quando chega em 1688, o Jaime II ele começa também a querer voltar a ter uma monarquia absolutista, né? Então, ele mandar acima de tudo, acima do parlamento, das leis. Isso vai gerar uma nova revolução, chamada dessa vez de Revolução Gloriosa. Gloriosa porque não teve derramamento de sangue. O parlamento ele vai negociar com o genro de Jaime II, que é Guilherme de Orange, né? É um rei que ele é da Holanda, né? Um príncipe da Holanda. Então ele vai negociar com Guilherme de Orange para que Guilherme de Orange, com seus exércitos, invada a Inglaterra e expulse Jaime II, que era o seu sogro. Guilherme de Orange ele vai aceitar, porém, depois, né, de tudo isso feito, ele seria elevado ao título de rei, só que seria uma monarquia constitucional, ele deveria se submeter à Constituição. Ele aceita, invade, só que Jaime II não fica lá para ver o resultado, ele corre, vaza fora, né, se manda, e Guilherme de Orange, então, se torna o rei com o nome de Guilherme III, é esse cidadão que está aí do lado, tá? Então, a partir desse momento, a monarquia constitucional da Inglaterra é até hoje, né, uma monarquia constitucional, lá eles têm rei, a rainha Elizabeth II, só que ela está abaixo da legislação, abaixo da Constituição, né? Quem manda realmente é o primeiro-ministro, que atualmente é o Boris Johnson. Com isso é feita uma declaração inglesa de direitos. Nesse período somente os homens tinham direitos, tá? Então, só para a gente se situar na época, né? As mulheres foram conseguindo os direitos com o passar do tempo, mas nessa época aí somente os homens, né? Tanto que o parlamento era todo formado por homens, apesar que teve a rainha Elizabeth I, que era a filha do Guilherme VIII, que também era uma rainha absolutista, né? Mas nesse tempo aí o parlamento era formado por homens, tá? E dentro dessas, né, a Bill of Rights, que eram as leis deles, ela impõe um monte de coisas, né, como o rei ele deveria ser submetido às leis, era permitido, por exemplo, a liberdade religiosa dos cristãos para todos, né, independente se fosse católico, né, quando nós falamos cristão é quem acredita em Cristo, né, então tinha os católicos, os protestantes, né, que aí tem presbiteriana, luterana, calvinista e assim por diante. Então, era a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa era permitido, tá? Tudo isso era permitido através das leis que foram feitas, né? Então, pessoal, só para a gente dar uma recapitulada, né? Então, nesse período era uma monarquia constitucional, tá? Porque o rei ele estava abaixo das leis. O homem o cidadão ele tinha um contrato com o Estado, né? O Estado ele formava as leis, ele tinha que defender os seus cidadãos e os seus cidadãos tinham que cumprir com as leis, né? Então, aí nasce inclusive, do Thomas Hobbes, né? Não sei se veremos, provavelmente, mas quando vocês forem fazer faculdade, né, ou tiver no ensino médio, vocês vão estudar sobre o Thomas Hobbes, né? Então, tinha um contrato entre o soberano e o povo, né? Entre o Estado e o povo, tá? Também tinha como eu falei para vocês, foi trocada a monarquia absolutista, né, que era o poder maior pela monarquia constitucional, tá? E eu acho, só estou conferindo aqui para ver se eu falei tudo que eu enviei na apostila para vocês, tá? Mas, sim, eu falei tudo, né? Então, no resumo, é isso, tá? Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem estar me procurando, beleza? Estamos aí, certo? Vou encerrar por aqui. Um abraço a todos vocês.